Boa tarde a todos. Bem-vindos a mais um episódio da Escola Milaré. Hoje, contando com a presença de Pedro Ivo Mione Camarinha, que é doutor em Ciências do Sistema Terrestre pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, INPE, na área de mudanças climáticas e desastres. É mestre em Geotecnia Ambiental pela Unesp, graduado em Engenharia Civil e é servidor do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovações, alocado no Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, CEMADEM. Bem-vindo, doutor Pedro, é uma honra recebê-lo aqui na Escola Milaré. E, dando início ao papo, queria saber do doutor um panorama aí sobre a crise climática que a gente está vivendo atualmente, ou até para os céticos, estamos mesmo vivendo uma crise climática, esses fenômenos que a gente tem visto pelo país, tanto de excesso de águas no sul, ou falta e queimadas no norte do país, é atribuível a uma crise climática? Olá, muito obrigado pelo convite, é uma grande satisfação estar aqui participando com vocês e debatendo sobre esse assunto tão importante, ainda mais sobre a perspectiva que vocês tratam aqui, né? Começando por essa pergunta, né? Hoje em dia, nós temos o painel intergovernamental de mudanças climáticas, o IPCC, que traz um compilado de informações de diversos cientistas e estudos do mundo inteiro, e hoje essa pergunta sobre se estamos vivendo uma crise climática e se ela tem realmente uma relação com alguma mudança do clima que as nossas ações têm interferência, hoje isso já é considerado inequívoco. Nós não temos mais dúvidas de que sim, estamos passando por um processo de mudança climática acelerado, porque sempre estamos passando por processos de mudanças. O problema é que isso normalmente acontece numa escala de tempo muito maior e agora nós estamos apertando o acelerador com tudo. E, consequentemente, isso traz uma série de desafios não só aos sistemas humanos, mas também aos sistemas naturais, e que muitas vezes isso acaba culminando, infelizmente, na forma de impactos como esses que você mencionou no Rio Grande do Sul, entre tantos outros dos últimos anos que têm aparecido, né? Essa crise, chamada crise climática, né, na verdade, ela é mais do que uma crise do clima, ela é uma crise que tem na sua essência, né, toda a relação desarmoniosa entre homem e meio ambiente. Então, ela, acima de tudo, é uma crise ambiental e também social, né, que das desigualdades sociais e das vulnerabilidades sociais, muito dessa relação não harmoniosa entre ser humano e natureza começa a emergir, e dali começam também outras questões, meio que de um efeito cascata, que vão culminando em efeitos mais, vamos assim dizer, drásticos como esses que nós enxergamos na questão climática. Basicamente, essa crise climática ela tem a sua raiz, né, nas emissões dos gases de efeito estufa, que por sua vez tem duas grandes causas, vamos assim dizer. Uma delas é a emissão realmente dos poluentes, vamos assim dizer, né, de combustíveis de origem fóssil, como aqueles que nós utilizamos em nossos carros, as indústrias utilizam para produzir energia, entre outras demandas, né? Mas não é somente essa, nós também temos alterações do uso e cobertura do solo, que basicamente é a gente converter determinados usos em outros, principalmente os de floresta, e aqui nós estamos falando de desmatamento, e, portanto, quando isso acontece, aquele carbono que estava, por exemplo, guardado na forma de uma biomassa ou no solo, ele ele cai de volta na atmosfera, intensificando mais o efeito estufa, que é o fenômeno natural por detrás, e, consequentemente, todas essas mudanças do clima acabam se tornando mais frequentes, né? O clima fica mais propício a a aceleração, né, dos eventos extremos, principalmente por conta do aumento da temperatura. Isso se manifesta através de vários e vários eventos que acabam causando impactos. Então, dessa relação, né, nosso modelo de desenvolvimento, principalmente ligado a esse tipo de ação, que muda a química da atmosfera, que aumenta o nível da atmosfera, da temperatura da atmosfera global, que parte nessa questão da crise climática. E é importante a gente mencionar que, embora seja um fenômeno, né, as mudanças climáticas sejam globais, né, os impactos eles são sempre locais,
né? E entre essas mudanças climáticas e os impactos, a gente tem todas as componentes humanas no meio. Então, se nós tivermos uma capacidade grande de nos adaptarmos, de antevermos a esses fenômenos, de diminuirmos nossas vulnerabilidades, com certeza isso não seria tanto uma crise. A gente ainda estaria vivenciando uma série de mudanças, mas nós saberíamos lidar com ela, né? Mas não é o que está acontecendo. Então, além dessa mudança ser muito danosa do ponto de vista somente ambiental, justamente pela nossa falta de capacidade de nos adaptarmos, isso passa também por questões de investimentos e de políticas, né? É que isso se torna uma crise. Então, esse é o panorama que nós temos hoje. Alguns países estão um pouco mais preparados, vamos assim dizer, outros muito menos preparados, mas mesmo estes que estão mais preparados ainda estão longe daquilo que é considerado o ideal, né? Principalmente quando nós olhamos para os acordos que existem hoje, globalmente falando, sobre os acordos de redução dos gases de efeito estufa, principalmente pautado pelo Acordo de Paris, nós estamos muito aquém daquilo que desejávamos atingir aí nos próximos anos e próximas décadas. Então, nós temos algumas iniciativas mundo afora de adaptação, mas essa adaptação é cara, então normalmente são os países mais desenvolvidos que acabam tendo acesso a isso e também algumas regiões, mas do ponto de vista da mitigação, da redução dos gases de efeito estufa, isso ainda está muito distante. Então, essa é a problemática de uma forma bastante geral na qual a gente se situa hoje, por isso que o desafio ele é tão grande, porque isso, na verdade, se conecta com muitos setores, né? É uma crise transversal e que, portanto, também precisa de um pensamento sistêmico para pensarmos nas suas soluções. Ou seja, a crise hoje é imediata diante da falta de infraestrutura urbana, por exemplo, para lidar com esse tipo de sobrecarga trazida pela crise. Seria isso? Também. A gente sabe que muitas cidades, quando foram planejadas, se é que foram planejadas, porque muitas delas foram num processo acelerado ali de desenvolvimento urbano, né? Elas contavam com planejamentos olhando para um clima lá do passado, né? Então, primeiro que os dados sobre clima não eram tão abundantes, né? Em década de 70, 80, e mesmo assim, quando eram, refletiam uma realidade daquele período. Como o clima está mudando, essas infraestruturas, principalmente do ponto de vista urbano, elas não estão adaptadas, sobretudo quando a gente tem aqui já evidência de que esses eventos extremos estão aumentando, para esse novo normal. Então, de certa forma, tem essa questão da não adaptação por conta dessa nova realidade. Mas, se não tivéssemos a mudança do clima, pelas próprias alterações ambientais no entorno, nas bacias hidrográficas, grandes áreas impermeabilizadas, encostas ocupadas e uma série de alterações, isso já seria o suficiente para favorecer uma série de impactos, mesmo que estivéssemos dentro da normalidade. Então, o clima, muitas vezes, se a gente for avaliar de forma bem rígida em algumas regiões e cidades, ele não está mudando tão significativamente, mas os impactos estão aumentando. E aí, é o clima que é o grande vilão? Nesses casos, principalmente em municípios que têm problemas históricos, o clima não é o grande vilão. Ele é simplesmente mais um elemento dentro de uma série de outros ingredientes, vamos assim dizer, que está favorecendo. Na verdade, ele é só o elemento gatilho para aqueles problemas. Então, claro, isso não é igual para todas as localidades, mas em alguns casos a gente sabe que o problema está realmente na forma que nós ocupamos o espaço, principalmente urbano, como as infraestruturas foram planejadas e como essas questões também de vulnerabilidade social se manifestam pelo território. Bacana. Bom, o doutor trabalha, né, no Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, CEMADEM. Abordando um assunto bem atual agora, né, que foi esse desastre que houve no Rio Grande do Sul, em que medida o doutor entende que tem um componente climático nessa dinâmica? Em que maneira o CEMADEM antecipou, alertou e houve alguma efetividade? Se não houve, por quê? Como que foi o trabalho do seu órgão envolvendo esse evento específico? Legal. Não sei se todos que nos acompanham conhecem o CEMADEM, que é esse Centro Nacional de Monitoramento e Alerta.
É um centro que foi criado lá em 2011 por conta do desastre da região serrana do Rio de Janeiro. Naquele momento, o governo federal viu que nós não tínhamos um sistema federal para fazer, né, o monitoramento e alerta de desastres. E não somente isso, não tínhamos um sistema federal para gestão de risco, né, de forma efetiva. Então, os sistemas de alerta, eles entram, vamos assim dizer, lá no finalzinho da cadeia daquilo que se deseja quando a gente fala de uma gestão de risco, né? Quando todas as outras etapas da gestão de risco falham, a gente imagina que nós tenhamos um sistema de alerta que possa estar trabalhando efetivo e ali, junto com as defesas civis e a população, mitigar alguns impactos. Então, o CEMADEM de 2011 para cá vem monitorando vários municípios. Hoje nós monitoramos 1.133 municípios por todo o Brasil. Para monitorar, a gente precisa ter uma rede observacional de pluviômetros, radares meteorológicos e mapeamentos. E temos uma sala de situação que funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana. A nossa missão, fundamentalmente falando assim, da sala de operação, que é onde eu trabalho, é enviar essas informações, né, os alertas propriamente ditos, para a Defesa Civil Nacional, dentro do Centro Nacional de Proteção e Defesa Civil, que é o SENAD, que encaminha, meio que de forma protocolar, para as defesas civis municipais, que ao receberem, podem deflagrar alguns protocolos e direcionar suas ações ali no nível local. Então, basicamente, essa é a nossa missão na sala de operação. Olhando para esse desastre do Rio Grande do Sul, né, com alguns dias de antecedência, acho que 3 dias de antecedência, nós já tínhamos feito esse prognóstico de um evento realmente de grande magnitude, comunicamos à Defesa Civil Nacional, que é algo assim que acontece somente em situações excepcionais, para envolver, né, os estados, aí não era somente o Rio Grande do Sul, Santa Catarina também poderia ser atingido como foi, mas pontualmente, e eles capilarizaram essas informações para suas defesas civis municipais. Isso foi feito, tivemos reuniões durante os briefings que a gente faz todas as manhãs, às 9 horas da manhã, no decorrer dos dias que foram se antecedendo ao evento e também depois durante o evento, que foi um evento muito duradouro, né? Ele teve ali praticamente 3 ondas de propagação, vamos assim dizer. Então a gente, de certa forma, fez a nossa análise. O que nós não sabíamos, e aí nenhum centro de meteorologia, o CEMADEM não é um centro de meteorologia, tá? Ele consome dados meteorológicos para poder fazer as análises e enviar os alertas, mas nenhum centro de meteorologia conseguiu prever o tamanho, a intensidade e o volume da chuva que aconteceu no Rio Grande do Sul. Ou acertavam um desses aspectos, né, a área que ia ser abrangida, ou o volume, ou a intensidade. Mas essa combinação, nenhum deles acertou. E isso está intimamente ligado com os impactos que a gente viu. Mas dentro dos nossos protocolos, mesmo aquilo que a gente detectou, já era suficiente para o maior nível de mobilização, que é o que nós chamamos de risco muito alto. Então, esse risco muito alto foi comunicado, mas aí entra um fator que é difícil de a gente avaliar, que você até perguntou, sobre a efetividade dessas informações. E a gente não sabe, a gente não consegue quantificar isso com clareza, porque cada defesa civil municipal tem liberdade de fazer os seus protocolos, e assim deve ser, porque tem suas capacidades, as suas necessidades, né, suas fragilidades, mas nós não sabemos o quanto elas utilizaram dessa informação para suas ações. E tiveram outras, tiveram informações dos centros estaduais, alguns municipais. Então, essa conjectura toda de informações e como eles atuaram é algo que ainda está sendo explorado, mas o que nós sabemos é que sim, houve uma mobilização primeiro no nível federal e estadual, mas o grande gargalo, no meu entendimento, é nas capacidades das defesas civis municipais, que são defesas civis no geral no Brasil, pouquíssima estrutura, com poucas pessoas, com poucos equipamentos, e que tem, também por conta das questões de recursos, um não histórico de envolvimento ativo com a comunidade, né? Então, se a Defesa Civil não está presente em campo, fazendo planos de contingência, esclarecendo as rotas de fuga, fazendo treinamentos, instalando as sirenes, colocando a população como parte dessa resolução em situações de risco iminente, nada da sua atuação adiantará. Então, são poucas que têm essa capacidade, muito poucas no Brasil, e essas que têm essa capacidade, mesmo assim, não têm, vamos assim dizer, uma rotina tão efetiva quanto a gente imagina. Então, o problema, no meu entendimento, ele passa, obviamente, por questões que vêm muito antes do desastre, mas olhando ali para a atuação, né, de enfrentamento e resposta, o grande gargalo está, sim, nas capacidades municipais de defesa civil, sobretudo, e essa é uma frente, vamos assim dizer, que precisa ser muito olhada com cuidado e receber investimentos aí nos próximos anos, porque senão a gente vai ficar patinando nos mesmos problemas e esses desastres podem bater a nossa porta e se nada for feito, a gente vai ter mais notícias aí como essas que a gente tem visto. Talvez até para sorte nossa, o país nunca teve uma cultura de desastres naturais, né? Diferente de países que
lidam com terremoto frequentemente, ou os Estados Unidos com furacões, né? A gente vê na Flórida quase todo ano. Eu imagino que lá já exista um know-how maior até pela frequência desses problemas, né? Exatamente. Essa cultura do risco, né, que vem historicamente nesses países de décadas e séculos atrás, ela favorece muitas questões. A primeira delas, obviamente, é a questão cultural das pessoas, das instituições saberem o que fazer quando tem uma situação de alerta vindo de instituições como o CEMADEM, por exemplo, né? Mas mais do que isso, esse próprio histórico, essa cultura favorece a criação de políticas públicas, de programas, da população e dos políticos endossarem recursos nessa linha e não só ficar esperando o evento acontecer para você atuar na resposta. A resposta, né, e a reconstrução, claro que são eixos fundamentais quando a gente avalia toda essa questão da gestão dos riscos e dos desastres, mas é a menos efetiva e pagamos um preço muito alto, seja financeiro, mas principalmente pelas perdas de vidas humanas. Então, nessas outras localidades, esse histórico ele ajuda muito nessa organização, enquanto sociedade e as instituições. E que no Brasil, a gente tem, né, algumas músicas, algumas frases que dizem que somos um país abençoado por natureza, porque não temos vulcões, terremotos, né, furacões, muito embora no Santa Catarina já tenha registro de um furacão nos anos 2000, mas, verdade seja dita, esses maiores não eram muito comuns. Mas nós sabemos que, tratando-se de excesso de chuva ou da falta de chuva, como as secas, né, o país nosso é um país extremamente suscetível e que, se nós não olharmos para as questões do uso e cobertura do solo, das questões de gestão das bacias hidrográficas, do espaço urbano, das questões sociais, isso atinge magnitudes muito extremas. Inclusive, se nós somarmos, para você ter uma ideia, o número de pessoas que vieram a óbitos, por exemplo, no Brasil, nos últimos 15 anos, e comparar isso com outros países, como Estados Unidos, por exemplo, que é atingido por furacões, né, terremotos, o nosso número é maior. Então, a gente precisa criar essa cultura de risco de forma urgente. Talvez agora seja esse momento, né, agora que as pessoas estão entendendo que essa mudança climática está favorecendo com que isso aconteça, e, consequentemente, isso fica um pouco mais fácil de cobrar dos políticos, né, as suas promessas, né, as legislações comecem a mudar nesse sentido e favoreçam o caminho da adaptação e da plena gestão de risco de desastres. Você mencionou antes, né, que eu achei interessante isso, que a crise climática é um fenômeno global que se sente de maneira pontual, né? Cada local vai sentir de maneira diferente. É possível identificar globalmente assim áreas, países que vão ser mais afetados? O Brasil tem vulnerabilidades específicas? O que a gente pode esperar em relação aos efeitos da crise climática aqui? Vamos lá, tem duas questões nessa pergunta. A primeira é como o clima pode estar mudando no planeta e no nosso país, né? Como ser afetados é o que todo mundo gostaria de saber, porque isso depende de uma série de elementos, como eu disse, que passam pelas capacidades, pelos níveis de exposição dos elementos humanos e naturais, e assim por diante. Então, de uma maneira global, hoje a gente conhece pelo menos os sinais mais macro, né? Como algumas regiões do planeta que estão aquecendo muito mais do que outras, que estão recebendo mais chuvas e ficando mais secas, mas olhando aqui para o Brasil, a gente tem alguns sinais muito evidentes, já não é de hoje, são sinais aí que pelo menos há uma década, para não falar 15 anos, é que eu falo uma década porque há uma década a gente tem isso em documentos de governo, então a gente pode falar de forma categórica, né? Então, por exemplo, a gente sabe que a região sul do país como um todo, mas especialmente do Paraná para baixo ali, Santa Catarina para baixo, né? Santa Catarina para o sul, é a região do país que a gente tende a ter um aumento significativo de chuva ao longo dos anos. Não é que todos os anos a gente vai ter mais chuva acima da média, porque a gente sabe que tem anos ali que ficam secos mesmo. Inclusive, essas secas tendem a aumentar também na região sul. Mas quando a gente faz o balanço do quanto chove, né, a mais ou a menos durante os anos, a gente sabe que, olhando porque há 10, 20, 30 anos, essa média de quanto chove tende a aumentar. E aí não é só a média, a gente sabe que essa média aumenta por conta dos eventos extremos, que são mais pontuais no tempo e no espaço, e isso vai fazendo com que a gente tenha, como isso é pontual no tempo e espaço, uma situação de não perenidade e que favorece também os impactos de secas, né? Então, na região sul está muito evidente. Região sudeste é uma região de transição
entre alguns regimes de clima mais úmidos e mais secos. Então, a gente não tem nada muito evidente, a não ser lá para a costa leste, próximo ao litoral. Nessa parte próxima ao litoral, por conta da interação principalmente das passagens de frentes frias, a gente sabe que as regiões próximas às serras do mar, principalmente as cidades litorâneas, elas tendem também a receber mais eventos extremos de chuva, como o que aconteceu em São Sebastião em fevereiro do ano passado, porque você tem ventos sendo intensificados, maior aporte de umidade, isso interagindo com o relevo, é uma combinação, não vou usar o termo perfeito porque é o oposto, né? Perfeito para esses eventos e que é horrível para nós enquanto sociedade. Para o Nordeste, temos sinais variados. O semiárido tende a ficar um pouco mais árido, mas isso não é consenso entre os modelos. E também na porção mais leste, a gente tem ali umas regiões, principalmente na Bahia, que tendem a receber mais eventos extremos de chuva. E na região norte tem de tudo, porque é uma região que ela é, vamos assim dizer, sensível a outras mudanças que acontecem pelo planeta. Então, em anos de El Niño, tende a ficar, por exemplo, mais seco, em anos de Laninha, muito mais chuvoso. Só que Laninha e El Niño são fenômenos que acontecem no Pacífico. Só que essa região é extremamente sensível a problemas que acontecem, por exemplo, no Atlântico, que é um outro tipo de fenômeno que se reverbera também na região norte. Então, região norte e centro-oeste, a gente não tem muito consenso, mas a gente sabe que, no balanço, são regiões que tendem a ficar mais secas e com temperaturas mais elevadas. Principalmente a região centro-oeste, é basicamente como se a gente estivesse colocando uma tampa em cima da região centro-oeste. A quantidade de bloqueios atmosféricos e eventos de calor tem aumentado significativamente já no passado e presente, isso tende a aumentar ainda mais no futuro. Então, a região centro-oeste tende a ser uma região muito quente e mais seca do que o normal. Agora, os impactos é muito difícil de saber, mas a gente sabe que se mantiverem vamos assim dizer, as capacidades de hoje, o mesmo nível de exposição que nós temos hoje das populações, e nada for feito, a gente tem projeções aí que indicam aumento assim, de prejuízos econômicos exponencialmente, de 10, 20, 30 vezes mais quando a gente avalia os resultados por décadas, porque esses eventos extremos, eles ultrapassam certos limiares, que aí é algo disruptivo. Não é algo linear, que você vai aumentando um pouquinho e o impacto vai aumentando um pouquinho. Não é. Você vai até um determinado momento onde os sistemas têm uma capacidade de absorver e lidar, mas quando isso é rompido, você tem uma série de efeitos em cascata que criam prejuízos e outros impactos de forma, assim, às vezes até difícil da gente conseguir mapear. Então, a gente faz essas discussões e aponta essas questões de risco que combina todos esses elementos para os diferentes governos e diferentes atores, justamente para trazer uma mensagem. Olha, a única dimensão que a gente não consegue controlar num tempo curto é a dimensão de clima. Ela está mudando e trazendo todas essas evidências para a gente. Todas as outras que os impactos estão vinculadas, que entram nessa questão das vulnerabilidades, capacidades, nível de exposição, a gente consegue manejar, a gente consegue fazer a gestão. E é ali que a gente tem que olhar de forma acelerada. Então, eu espero que, ainda que tenhamos esse cenário do ponto de vista climático bastante complexo e nada otimista aqui para o Brasil, que a gente ataque nessas outras questões e daqui a uns 15, 20 anos, esses eventos possam ter acontecido, mas a gente possa ter passado, pelo menos, de uma forma não tão dolorosa quanto tem sido. Um dos cenários mais pessimistas que eu já ouvi na mídia, não sei se tem fundamento técnico, seria a desertificação de parte do bioma, tanto da própria Amazonas, né? E isso é crível, está dentro do leque aí de horrores que pode acontecer? Sim, a gente tem dois processos que podem estar atuando nessa problemática, né? A gente tem, de um lado, o que a gente chama de desertificação de algumas áreas, que é favorecido pela questão climática, principalmente em regiões de aridez, né? A gente teve aqui no Brasil algumas situações que foram análogas a climas de regiões desérticas, né? No semiárido brasileiro, que é semiárido, não é uma região árida, a gente teve recentemente situações de estiagens tão prolongadas, com temperaturas tão elevadas, que levaram a culminar nessa configuração análoga a de desertos, né, de regiões áridas. Só que a desertificação é mais do que isso. A desertificação, ela envolve também um empobrecimento do solo através de vários processos que aí podem ter a nossa interferência, como a compactação por gado, por exemplo,
quanto ao uso abusivo de poucas reservas de águas que por ali existem, entre outras ações de manejo do solo. Então, ali na região do semiárido brasileiro, essa questão da desertificação já é um problema real. Tem regiões onde isso já está acontecendo, regiões onde o solo está tão empobrecido, expostos a essa intempérie climática, né, que ali realmente, assim, dificilmente conseguiremos ter algum tipo de culturas, algum tipo de atividades econômicas atuantes, porque realmente a combinação clima e solo, ela é muito já degradada. E lá para a Amazônia, e também para outros biomas, até mesmo passando às vezes pela Caatinga, pelo Pantanal não chegaria nesse caso, mas o que nós temos são os pontos de não retorno. Pontos de não retorno são pontos onde o clima é atingido e devido à interação com a vegetação, que na verdade clima é um equilíbrio entre todos esses sistemas, né? Entre vegetação, entre as componentes meteorológicas, né? Mas se a gente chega a esse ponto de não retorno, existe uma tese que é do professor Carlos Nobre, de décadas atrás, que diz sobre a savanização da Amazônia, que é um processo que tende com que aquela floresta que é úmida, ela se transformaria, lógico, não seria da noite para o dia, demoraria décadas e séculos a algo como se fosse uma savana. A fenologia daquelas espécies mudaria completamente, as espécies mudariam, e aí sim seria um grande problema, porque nós não teríamos a questão ali da floresta ajudando nessa resiliência climática. Então, isso é crível, sim, isso é uma possibilidade, está um pouco distante. Mas o que nos preocupa hoje em dia não é nem esse aspecto exatamente. Situações de calor tão grande em regiões como a Amazônia, que faz com que a Amazônia, ao invés dela ser um sumidouro de carbono, ela comece a emitir mais carbono do que ela absorve. Isso por conta de como as suas árvores funcionam, por conta do solo, que começa a liberar mais matéria orgânica, mais metano. Esse é um grande problema, porque a gente está falando de um processo que vai retroalimentar a questão do aquecimento global e, consequentemente, de desfavorecer isso na Amazônia. Então, é uma das grandes vulnerabilidades aqui do nosso país, é não tratar com cuidado esse bioma tão especial que é a Amazônia, e todos os outros, mas a Amazônia por conta dessa particularidade, que pode ser, ao invés de ser uma grande salvação para o nosso planeta, ela acabar sendo um dos aceleradores por conta dessa questão, sobretudo do carbono que está guardado no solo, poder ser emitido para a atmosfera. Pedro, eu não sei sua idade, mas eu acho que a gente tem provavelmente uma idade parecida aí. E na década de 80, né, na escola, a gente ouvia muito sobre o problema da camada de ozônio. E hoje em dia é um assunto que não vejo mais. Houve um exagero à época, ou foi um case de sucesso da humanidade em investir em novas tecnologias e foi possível contornar isso com eficácia? Qual que é a leitura sua hoje sobre essa questão? Não, isso é considerado um case de sucesso, o chamado Protocolo de Montreal, que foi um tratado, vamos assim dizer, entre todas as nações de realmente reduzir os clorofluorcarbonetos, os CFCs, né, que são os grandes causadores da destruição da camada de ozônio, né. Naquela época, a ciência conseguiu deixar isso bem claro, e essa utilização ela era mais pontual, obviamente, do que o petróleo hoje em dia. Então, também foi um pouco mais fácil de você sanar esse problema através de novas tecnologias e também porque não envolvia, de certa forma, uma geopolítica por detrás tão grande. A minha hipótese é que isso só foi possível porque nós tínhamos ali um desenvolvimento tecnológico favorecendo, nós tínhamos ali uma governança mais fácil sobre essa problemática e também evidências muito contundentes da ciência naquela época que diagnosticavam e prognosticavam o problema de forma muito clara. Ainda que hoje a gente reavalie aquilo que estava sendo dito, e não seria tão rápido quanto se imaginava, mas não seria tão rápido quanto se imaginava com os níveis de emissão daquela época, porque se a gente hoje faz o recálculo como as coisas se desenvolveram, poderia ter sido algo catastrófico. Então esse hoje é considerado um case, inclusive, para mostrar para os países que tratam sobre o Acordo de Paris, que tem essas metas ambiciosas de reduzir as emissões, de que é possível. É claro que hoje em dia a questão dos combustíveis fósseis ela se torna muito mais complexa, porque de fato a gente está falando de geopolítica, a gente está falando de como o poder está distribuído em diferentes nações pelo mundo, por conta especialmente da forma com que esse petróleo ele é explorado, produzido e comercializado. Então, quando a gente fala de diminuição dessas emissões, de certa forma a gente está falando da diminuição do poderio econômico de algumas nações e, eventualmente, da ascensão de outras que detenham de algumas tecnologias ou de oportunidades dentro do seu território.
E aqui começa o grande problema, porque tudo isso vai envolver em questões, obviamente, econômicas, que podem ter impactos sociais, e nesse cenário todo começam as narrativas, né, de cada nação com querer defender a sua. Eu tive a oportunidade de participar da COP em 2018, na Polônia, dando suporte ao Itamaraty nas mesas de discussão, que era somente da parte de adaptação, nem era da mitigação, que é essa que a gente está falando, de diminuir os gases de efeito estufa. A de adaptação era só como a gente poderia levantar um fundo, né, recursos, e esse recurso poderia ser distribuído para os países que mais precisariam ser adaptados, né? E foi uma briga ferrenha, porque a maioria dos países, assim, que produzem, não estavam, produzem petróleo, né, não estavam dispostos nem um pouco a abrir mão de uma pequena fatia para, por exemplo, colocar um recurso adicional, né, na adaptação. No entendimento deles, isso favoreceria economicamente, poderia levar outros países que são seus concorrentes a uma posição privilegiada, e daí começa uma série de discussões. Então, para não entrar nessa seara política, o que está por detrás, no fundo, é essa questão que lá no caso da camada de ozônio, na década de 80, foi um pouquinho mais fácil por conta dessas outras circunstâncias. Então, toda vez que a gente falar desse problema, é claro que passa pela mudança individual, mas sem sombra de dúvida ela passa por uma mudança aí de pensamento da forma política, da geopolítica global sobre essas questões que vão tocar, inclusive, na prosperidade da nossa espécie, né? Se é que eu posso dizer, porque essa prosperidade paga-se um preço muito grande quando a gente olha para todas as demais que a gente já, inclusive, extinguiu. Ainda em sessão nostalgia aqui, Pedro, eu lembro que também a gente ouvia na escola, aí, a criançada na década de 80, que a Amazônia era o pulmão do mundo. Aí eu lembro que mais para frente, lá pela altura do colegial, os professores falaram, não é bem assim, o carbono que ela produz, que ela capta, ela também emite, então é uma premissa completamente falsa. E depois me parece que houve novamente uma mudança, sei que se pode dizer assim, né, do posicionamento científico, de rever essa floresta como algo, óbvio, além da importância local e biodiversidade, enfim, mas de ter uma importância climática global. Qual que é a leitura hoje? Não sei se eu estou fugindo até da sua expertise aí, por favor. Fique à vontade. Isso toca em todas essas questões, né? Sobre ser o pulmão, é porque é uma analogia, se a gente for olhar para a nossa parte fisiológica, que o nosso pulmão pega, né, o ar rico, mais assim, em CO2, faz as suas trocas gasosas para absorver o oxigênio e libera, né, o CO2. No caso da Amazônia seria o oposto das plantas, né, de conseguir absorver o CO2, faz trocas gasosas e libera ali o oxigênio. Esse é um ponto. Só que a gente sabe que no caso de uma floresta tropical úmida como a Amazônia, esse quanto ela libera de oxigênio, né, que poderia ser uma forma ali de tirar e filtrar o carbono, não é tão assim por conta das questões que eu te disse das emissões relacionadas ao próprio funcionamento dela, mas também por toda a matéria orgânica que ela detém, sobretudo na sua camada de solo mais superficial, né? Então, quando a gente faz esse balanço, que era o que eu estava mencionando antes, esse balanço nem sempre é positivo. Em anos de estresse climático, esse balanço, inclusive, fica negativo. Mas o ponto que a gente tem que lembrar é que, para além dessa questão das trocas gasosas, né, tem dois outros aspectos muito importantes. A regulação climática ela não passa somente por conta dessa questão das trocas gasosas, que é extremamente importante para a problemática, sim. Mas a quantidade de água que ela joga para a atmosfera, porque a floresta basicamente é como se fosse uma bomba natural que consegue retirar água de profundidades imensas e jogar na atmosfera, e isso faz parte da dinâmica do ciclo hidrológico. Esse é um fator onde a Amazônia tem um papel importantíssimo e vincula-se a isso a formação de nuvens em boa parte da América do Sul, mas sobretudo no território nacional, como as chuvas se distribuem entre o centro-oeste e o sudeste e sul do país, né? Então, essa dinâmica, sobretudo, da hidrologia, do ponto de vista hidrológico, é extremamente importante. Mas tem um outro ponto que é o quanto de carbono ela já guarda na sua biomassa mesmo. Então, ainda que aquele balanço, né, ele não seja eficiente, se você devasta, se você derruba essa mata, se você queima, aí sim você está colocando para fora tudo aquilo. Então, numa situação de equilíbrio, onde não houvesse desmatamento, seria diferente. A gente poderia falar dessas alegações com mais tranquilidade. Mas como não é assim e tem o clima favorecendo para essas situações de estresse, ela fica num ponto delicado que a gente não pode falar que é como se fosse o pulmão do mundo, até porque os grandes reguladores
dessa troca, vamos assim dizer, são os oceanos. Então, se a gente tivesse que falar quem é o pulmão do mundo nessa parte As algas. seriam exatamente as algas, alguns tipos de algas que estão nos oceanos, elas sim seriam nessa analogia aí que foi feita. E, aproveitando o assunto, qual é o seu posicionamento sobre crédito de carbono? Você acha que é uma ferramenta eficaz? A gente vê também uma dificuldade técnica muito grande nessa medição, algumas desconfianças, né, quanto a essa certificação. Como que você vê o assunto? Isso é um assunto um pouquinho mais distante de onde eu trabalho, mas acompanho bastante, né? É uma das, vamos assim dizer, das soluções que podem ajudar na resolução de um problema mais macro. E, de fato, passa por esses problemas que você mencionou da parte técnica, sobretudo de como você medir isso, de como você acreditar, e principalmente que poucas pessoas param para tomar esse cuidado e olhar, que é de para onde vai esse recurso depois e como que isso impacta localmente, que deveria ser de uma forma positiva. Então, do ponto de vista técnico, principalmente quando a gente fala de crédito de carbono de regiões com uma biodiversidade tão gigantesca contra a Amazônia, é muito difícil, que basicamente o crédito de carbono aqui você tem X toneladas de carbono, isso vale tanto, né? Então você tem um crédito ali. Mas nessas florestas, para você medir o quanto existe, é muito, muito complexo. Existem metodologias que tentam avançar no entendimento disso. Inclusive, o Brasil tem um experimento que é o único no mundo, que é de um projeto que chama CSSP Brasil. O experimento chama Amazon Face. Esse experimento, eu conheci ele faz 3 semanas, que fica no meio da floresta amazônica. Ele é composto por 6 torres que formam, vamos assim dizer, um núcleo de estudo no meio da floresta, que eles ficam emitindo gás carbônico naquela floresta e eles vão estudar ao longo de vários anos todas as alterações que você imagina numa atmosfera com mais carbono e nas outras torres, que são chamadas torres controles, numa atmosfera sem esse excesso de carbono. Com isso, a gente consegue quantificar, não somente ali dentro daquela diversidade da Amazônia, a quantidade de carbono que está sendo assimilado, mas também começar a trabalhar com algumas hipóteses que principalmente os negacionistas usam, de que numa atmosfera com mais carbono, você tem uma maior produtividade também dessa biomassa, o que não é diretamente proporcional, a gente já sabe, mas ainda falta quantificar. Então, tem muitas questões, principalmente para regiões mais complexas. Então, eu acho que é uma alternativa, principalmente com algumas culturas que você consegue medir isso mais claramente, mas que precisa ser costurado pensando para onde vai esses recursos depois, que na Amazônia a gente sabe que existem várias áreas que são utilizadas para crédito de carbono, mas esses recursos não chegam para o desenvolvimento social local, principalmente. E aí você acaba, vamos assim dizer, colocando novos players na jogada, que vai acabar beneficiando talvez a problemática da mesma forma, mas só está mudando a forma que esse recurso chega até lá, e que de certa forma, ganha-se algo em cima disso, né? Então, ainda acho que está um pouco distante para a gente realmente colocar isso como uma opção factível no curto prazo, mas que no médio prazo eu vejo com muito bons olhos. Bacana. Voltando às mudanças climáticas, Pedro, eu gostaria que você falasse um pouco sobre o plano de adaptação às mudanças climáticas. Houve também uma preocupação legislativa, a Lei 14.904 de 2024. E, enfim, quais são as prioridades, né, especialmente depois dos acontecimentos desse ano, sobre esse plano de adaptação? Então, bem legal. O Brasil já possui um plano nacional de adaptação que foi sancionado em 2016. Inclusive, eu fui consultor na elaboração desse plano, fui responsável pela escrita, né, de 2 capítulos, o de desastres, o de gestão de risco e desastres, e o outro de cidades e desenvolvimento urbano, que junto com outros setores, né, fizeram uma discussão e fizeram essa proposta desse plano, que, se você for ler, realmente é um plano tecnicamente bom, é um plano bem escrito. Mas ele tem algumas falhas, o antigo plano. Porque, veja, ele foi feito em 2012 a 2014, que era um governo, que foi mudado ali depois, por conta do impeachment da presidente Dilma e com a entrada do presidente Temer, e foi sancionado no outro governo Bolsonaro. Então, você teve uma mudança de governos ali nesse período que dificultou muito do andar da carruagem, né? Esse foi um dos primeiros pontos. E o outro é que o primeiro plano ele não tinha metas esclarecidas, você tinha diretrizes, coisas mais genéricas, que poderiam dar um norte, obviamente, mas na falta de uma institucionalização
e de uma explicitação de metas, você não tem um compromisso firmado, portanto, entre as partes que estavam ali sendo mencionadas. Então, é um plano interessante, mas hoje sabemos que aquilo não foi efetivo. Então, o Ministério do Meio Ambiente hoje tem elaborado um segundo plano, que na verdade tem um nome diferente, chama-se Plano Clima, que ele tem 2 blocos. O Plano Clima, mitigação, para atacar exatamente as questões relacionadas à redução dos gases de efeito de estufa e alcançar as metas que o Brasil já se comprometeu no âmbito do Acordo de Paris. E o Plano Adaptação, que aí sim seria uma reformulação daquele de 2016. Eu tenho acompanhado, mas não ativamente, dessa vez eu não estou na equipe ali que está desenvolvendo, mas eu estou participado da Câmara Técnica que avalia o andar desse plano. É um plano bastante interessante, que tem um processo participativo muito grande, muito maior do que teve no outro, assim, não tem nem como comparar, mas que por conta da própria complexidade intrínseca a esse tema, tem muitos desafios, e eu ainda acho que existem alguns gargalos, e esses gargalos passam justamente pela transversalidade das políticas que precisam ser criadas ou melhoradas, e aí nós vamos tocar novamente naquela questão de onde está o poder, né? Então, diferentes ministérios têm que estar dispostos a entender esse desafio, têm que estar dispostos a serem responsáveis por alguma dessas metas que vão ser ali colocadas e estarem dispostos também a remanejarem seus recursos ou, pelo menos, de buscarem também fontes de financiamento do próprio governo ou externamente para que aquilo aconteça. E não inverter a lógica e colocar somente para outros entes federativos como estados e municípios para que eles corram atrás disso ou mesmo atores externos. Então, existe uma complexidade que vai passar pela questão fiscal hoje do Brasil, que é um problema bastante sério, né, de como que você coloca um problema que circunda tantos outros históricos que já acontecem no Brasil, que nunca foram resolvidos, né, e agora você coloca uma coisa mais macro que depende ainda mais de recursos. Como é que você trata disso numa atual situação de hoje? Então, o desafio é muito grande, mas tem avançado. Essa lei mencionada, né, a 14.904, ela vamos assim dizer, é a lei que institui diretrizes gerais para os planos de adaptação, sobretudo municipais e estaduais, que é um pequeno passo, mas ele ainda não é suficiente porque só traz norte, só traz assim, para onde esses planos devem seguir, mas ainda não traz muito claro o que eles devem ter e o que realmente quer se reduzir, o que se quer aumentar, qual é o tamanho do desafio, isso não está esclarecido ali enquanto planos, né? Então, é um primeiro passo, a gente tem que engatear, tudo bem que a gente já está dando esse primeiro passo, já faz quase 10 anos, mas agora parece que as coisas vão caminhar. Então, a gente precisa também, enquanto sociedade, ainda mais em momentos como esse de eleição, ficar atento a essas questões, porque, como eu disse, não é um tema estritamente climático-ambiental. Isso perpassa por todas as outras questões sociais e assim precisa ser olhado, porque as soluções vão vir, inclusive, indiretamente quando a gente ataca outras problemáticas aqui do Brasil. Se a gente consegue resolver o problema de déficit de habitação, o problema educacional, melhorar a economia, consequentemente, as pessoas vão conseguir, até se você olhar somente para o indivíduo, a ter menos preocupações com a sua questão de sobrevivência, que vai estar mais garantida, e, portanto, ela pode passar a se preocupar com essas questões mais gerais do coletivo, e não somente da sua sobrevivência individual, que a gente sabe que boa parte do nosso povo luta no dia a dia. Então, a gente tem que ficar atento, porque essas coisas elas andam juntas, e não achar que vai ter uma solução, um plano que vai resolver. Não, esse plano ele vai explicitar um monte de problema que vai se conectar com outros e que depois precisamos da atuação política e social para que eles sejam resolvidos. A gente está no caminho, no meu entendimento, mais do que nunca. Excelente. Doutor Pedro, acho que a gente poderia continuar por horas aqui, seu conhecimento é muito vasto. Aprendi muito aí, muito com esse bate-papo. Obrigado pela sua participação e boa sorte aí, que seu trabalho é muito importante. Eu agradeço aí vocês estarem trabalhando com isso, fico muito feliz. Diferentes setores hoje aqui da economia, diferentes setores sociais estejam preocupados, né, e engajados com esse tema. Espero que vocês façam muito bom uso desse conteúdo. Então, obrigado mais uma vez pelo convite, pela participação. Honra é nossa. Muito obrigado, doutor Pedro.